Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a grande síntese da obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no capítulo 71. Capítulo 71. Ele deveria estar aqui já pronto, eu esqueci. 77, desculpa. Capítulo 77. Fechar aqui. Voltar aqui. Tá. Pronto. Então, de A Grande Síntese, capítulo 77. O direito de punir, né? Destino, o direito de punir. Nós vamos observar quem tem o direito de punir. Aqui, a sua voz, em A Grande Síntese, faz uma continuação do capítulo anterior, que eram os cálculos de responsabilidade. Outro fator complica o cálculo das responsabilidades: o determinismo das causas introduzidas no passado. Então, na hora de calcular as responsabilidades, temos que levar em consideração também o determinismo das causas, ou seja, aquelas causas que provocamos, depois vêm os efeitos, ou lei de ação e reação, ou lei de plantio livre, mas colheita obrigatória. Então, na hora de fazer esses cálculos, também tem que levar em conta o determinismo das causas, ou seja, aquele plantio livre, que depois é colheita obrigatória. Então, com as próprias ações, na trajetória própria do próprio destino, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho o som aqui, que eu acho que está um pouquinho baixo, tô achando. Tá. Sim, pois não, aqui. Tá, talvez seja o ângulo aqui que eu estou falando, né? Bem, continuemos. Impulsos assimilados, esses impulsos são ações nossas, assimilados por livre e responsável escolha no edifício cinético do próprio psiquismo. Nós vimos que o psiquismo vai se avolumando, se complexando, formando ali como que um edifício, entre aspas, através das nossas escolhas, dos nossos aprendizados que vão se registrando ali no subconsciente. Tudo isso tem que ser levado em conta no cálculo das responsabilidades. Bem, aqui, essas causas são forças colocadas em movimento pelo próprio eu. Nós mesmos provocamos esse movimento. E uma vez lançadas, são forças autônomas até exaurir-se. Ou seja, é como que a palavra é nossa prisioneira. Até que a gente pronuncie a palavra. Depois, somos prisioneiros da palavra e de suas consequências. Então, aqui, as causas são forças que nós introduzimos, né? E uma vez lançada, uma vez decidido, uma vez feito a ação, vem a reação. Uma vez causado, vem o efeito. Uma vez plantado, vem a colheita. E são autônomas até exaurir-se. Vossos atos prosseguem em seus efeitos. Nossos atos, que são nossas ações, prosseguem em seus efeitos, causas
efeitos, irresistivelmente por leis de causalidade. Ou seja, nós não podemos evitar os efeitos, nem podemos evitar as reações, e nem podemos evitar a colheita daquilo que provocamos, dos nossos atos, das nossas escolhas. Seu impulso é medido pela potência que imprimistes a esses atos proporcionais e da mesma natureza benéfica ou maléfica, ou seja, atos de bondade ou atos de maldade, ao impulso que desteis. Então, é proporcional a esse impulso que nós demos. E que qualidade tinha esses atos nossos, maldosos ou bondosos. Assim, o bem ou o mal dirigido aos outros é feito sobretudo a si mesmo. Toda vez que tentamos fazer mal ao próximo, estamos fazendo mal a nós mesmos, estamos plantando e depois haveremos de, inevitavelmente, colhermos. É regido pelas reações da lei e recai sobre o autor, como uma chuva de alegrias, quando ele espalha e planta e semeia o bem, ou como uma chuva de dores, quando ele semeia o mal. O destino implica, pois, uma responsabilidade composta, que é resultante do passado e do presente. Então, o nosso destino, ele é mais complexo. Ele é resultante do passado que tivemos, das escolhas que fizemos, das ações que provocamos, das palavras que dissemos e do presente. Então, se depende também do presente, nosso destino pode ser corrigido. Veja. Cada ato é sempre livre em sua origem, mas não depois. Os atos nossos são livres na sua origem, mas não depois. Também as nossas palavras são livres na origem, mas não depois. Porque então já pertence ao determinismo da lei de causalidade. A lei de causalidade, lei de causa e efeito, aí passa a um determinismo da lei de causalidade. Então, se tínhamos o livre-arbítrio, se tínhamos a liberdade de escolha no ato, depois passa a ter efeito, ter a reação, como um determinismo da lei de causalidade. Por isso é inevitável depois não colher. Que lhe impõe as reações e as consequências. O destino, como efeito do passado, contém, pois, zonas de absoluto determinismo. Então, por exemplo, das nossas aflições de hoje, as aflições de hoje, tem uma parte que nós provocamos nesta vida, então são aquelas que poderíamos evitar nesta vida, mas tem aflições que são como que inevitáveis, entre aspas, porque são aflições que é colheita do determinismo de ações anteriores desta vida, em vidas anteriores. Mas a ele sobrepõe-se a cada momento a liberdade do presente, que vai chegando continuamente e tem o poder de introduzir sempre novos impulsos, e neste sentido de corrigir os impulsos precedentes. Então, o nosso destino, que é composto do passado e do presente, pode ser corrigido, restabelecido pelos atos do presente.
Podemos então corrigir os atos precedentes, os atos anteriores. O impulso do destino pode comparar-se à inércia de uma massa lançada, que tende a prosseguir na direção iniciada, mas, no entanto, pode sofrer alterações e desvios colaterais. Então, o impulso do nosso destino, aqui, neste instante, pode ser comparado como uma massa. Imagine uma massa lançada com velocidade e direção e sentido conhecido. Ela, normalmente, se nada for feito por inércia, por resistência à mudança na trajetória, por inércia, essa massa vai atingir o alvo. Porém, se houver impulsos colaterais, se houver desvios e atrações, essa massa pode ser desviada desse alvo. Por exemplo, com o próprio vento que incide sobre essa massa, pode provocar desvios. Esse impulso pode ser corrigido. Então, esse lançamento dessa massa, que era para atingir um alvo, pode ser desviada. Determinismo e liberdade. Dessa maneira, contrabalançam-se o determinismo, que é a colheita inevitável, e a liberdade de um plantio novo, se equilibram. E o caminho é a resultante dada pela inércia do passado e pela constante ação corretora do presente. Então, inércia do passado, porque aquelas ações foram feitas, consequentemente vêm as reações. Porém, no presente, podemos equilibrar isso com a nossa liberdade de corrigir, corrigindo no presente os atos já praticados no passado. Nesses equilíbrios íntimos de forças reside o cálculo das responsabilidades. Tem que se levar em conta tudo isso no cálculo de responsabilidades. O presente pode corrigir o passado, isso é natural. O presente pode corrigir o passado numa vida de redenção, numa vida de renúncia, numa vida de recuperação, de correção, de corrigir os erros, corrigir os defeitos, abandonar os vícios, buscar as virtudes. O presente, justamente, é essa oportunidade de corrigir e reconstruir onde erramos. Pode somar-se a ele nas estradas do bem, tanto quanto nas estradas do mal. Então, o presente pode nos auxiliar, nos dá a oportunidade, na verdade, o presente nos dá a oportunidade de corrigir o passado numa vida reta, honesta, harmoniosa, de humildade, de caridade, de confiança em Deus, de amor ao próximo. Mas, também o presente, se nós não fizermos bom uso, pode nos conduzir a estradas do mal, onde complica mais e complexa mais nosso destino. Diante do determinismo da lei, que impõe a cada causa seu efeito, está o poder do livre-arbítrio, de corrigir a trajetória dos efeitos com a introdução de novos impulsos. Quer dizer que nós podemos corrigir o passado, temos liberdade para isso, o livre-arbítrio, de corrigir a trajetória com essa introdução de novos impulsos. Destino não é fatalismo. Destino não é cega ananke. Destino não é necessidade, determinismo
Destino não é inevitabilidade. Destino é a base de criações ou destruições contínuas. Então, nós não temos, como se acha, um destino pré-fixado em que nós inevitavelmente teríamos que passar. Não. O destino é composto pelo passado e pelo presente. Então é uma resultante. Temos que fazer o cálculo como se faz em cálculo de vetores, considerando direção, módulo e sentido. Aqui também. O destino não é uma fatalidade. Ele é essa resultante dessas forças. O que a cada momento está em ação no destino é a resultante de todas as forças. Então veja que o destino é a resultante, é esse cálculo complexo de todas as forças. Responsabilidade progressiva. A responsabilidade nossa vai aumentando gradativamente. Responsabilidade progressiva, função do conhecimento. Quando aumenta o conhecimento, aumenta a responsabilidade e, consequentemente, aumenta a liberdade. Então, responsabilidade progressiva, que é a função do conhecimento e da liberdade progressiva. Cálculo complexo de forças. Evolução, ao mesmo tempo, libertação do determinismo das causas. Destino, como do determinismo da matéria. Eis a realidade mais profunda do fenômeno. À medida que evoluímos, à medida que conhecemos mais, aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta também a nossa liberdade. Porém, a gente precisa caprichar mais, porque aí somos mais responsáveis. Uma ética racional tornada ciência exata. Sua voz está conduzindo aqui para uma ética racional que se transforma em ciência exata, que não seja mera arma de defesa. Deve levar em conta todos esses fatores complexos. Então, se queremos montar uma ética de ciência exata, tem que levar em conta todos esses fatores complexos. Deve saber pesar essas forças e calcular-lhes a resultante. Deve saber avaliar as motivações, reconstruir na personalidade seu passado biológico e orientar-se na vasta rede de causas e efeitos, de impulsos e contraimpulsos, que constituem o destino e sua correção. Para cada indivíduo, o ponto de partida é muito diferente. Nós temos, quando nascemos, pontos de partidas evolutivos diferentes, porque temos experiências diferentes, consequências e, consequentemente, escolhas diferentes. Então, para cada ser humano, o ponto de partida, quando nasce, é muito diferente. E não há maior abuso num mundo de substanciais desigualdades que uma lei humana a posteriori, externa, igual para todos. Ou seja, nascemos com diferenças intelectivas, emocionais, morais, espirituais. E nesse mundo cheio de desigualdades, é inadequado uma lei humana igual
para todos. Porque temos diferenças de compreensões, temos diferenças de ponto de partida, temos experiências acumuladas diferentes. Não é adequado uma lei humana que vem e que age externamente igual para todos. Uma lei humana igual para todos. Ficará mais claro. Esta lei humana poderá satisfazer as funções sociais defensivas. Essa lei humana que é igual para todas poderá defender a sociedade, mas não pode chamar-se justiça. Não pode ser chamada de justiça. Somente esta, a justiça, pelas sanções morais e penais, constitui a base do direito de punir. O direito de punir tem que ser levado em consideração e todas essas diferenças, todas essas níveis evolutivos diferentes. Aí sim, se levar em consideração tudo isso, é justiça. Senão, é só função de defesa social. Isto está estritamente vinculado ao cálculo das responsabilidades, sem o qual não pode ser estabelecido. Tem que se levar tudo isso em consideração. Tendo-se estabilizado por meio da força, como todos os direitos, na origem, mera reação e necessidade de defesa. No início, era mera reação e era mera necessidade de defesa. Transforma-se, por evolução, da fase de vingança pessoal à fase de proteção coletiva. Então, o que tínhamos por força era transformar esse que protegia só o indivíduo e que era usado como vingança pessoal, passar a uma fase mais evolutiva de proteção coletiva, de proteção social. A normalização jurídica da força, como no mais amplo processo da evolução da força em direito, a legalização da defesa dirige-se à conservação de um grupo sempre mais extenso. A lei humana, por evolução, vai protegendo sempre, vai trazendo justiça sempre a um grupo mais extenso, à proporção que surgem unidades coletivas, cada vez mais vastas. Do indivíduo à unidade coletiva família, das famílias à unidade coletiva classe, da classe à unidade coletiva Estado, depois à nação, à humanidade. Aí a lei humana vai se aproximando da lei divina. Se a minha mão esquerda representa, se a minha mão direita representa a justiça divina, a minha mão esquerda representa a justiça humana. Olha a diferença. É necessário que a justiça humana vá evoluindo, vá crescendo, protegendo cada vez maior o grupo coletivo, para que a justiça humana coincida com a justiça divina. Isso é um processo lento de evolução do direito de justiça e do direito de punir. Em sua evolução, o direito penal circunscreve cada vez mais, até a eliminação das zonas indefesas, tornando mais difícil escapar à sua sanção, extradição, até cobrir todo o planeta. O direito penal vai evoluindo
e nessa evolução ele vai cobrir e proteger todos do planeta. Ao mesmo tempo, atinge e disciplina cada vez mais numerosas formas de atividades humanas. Então, o direito começa a proteger de forma justa também uma quantidade maior de atividades humanas. Paralelamente, quanto mais se estende o direito, mais diminui a ferocidade, torna-se mais racional e inteligente. Claro, à medida em que nós damos mais importância ao direito e o direito evolui, isso faz com que a ferocidade diminui. Então, começa a diminuir a força bruta para prevalecer a força do direito. Torna-se mais racional e inteligente. Quanto mais se torna a proteção da ordem pública, menos se faz pela reivindicação da ofensa sofrida pelo particular. Então, à medida que o direito evolui na sua justiça, protegendo a coletividade, a sociedade, menos ocorrerá situações de ofensa sofrida no particular. É sempre menos força e sempre mais justiça. À medida que o homem se afasta das necessidades da vida animal, manifesta-se contínua circunscrição do arbítrio na defesa, que se torna mais equilíbrio jurídico. A justiça fica menos incompleta, ou seja, a justiça humana, por evolução, fica mais completa. A justiça humana tende a coincidir com a justiça divina. À proporção que o juiz evolui, torna-se digno de conquistar o direito de julgar. Então aqui, o juiz também tem que evoluir para tornar-se digno de conquistar o direito de julgar. Assim, o fenômeno não apenas se projeta na fase, ou melhor, da fase individual à fase social. Não só tende a estabelecer mais profunda ordem, tornando-se mais substancial, mas se desenvolve sempre mais e contém o fator moral, harmonizando-se em sistema ético. O conceito originário de prejuízo, ressarcimento, ofensa, eleva-se à reconstrução de equilíbrios mais altos, enriquecidos dos novos valores que a evolução terá desenvolvido. A balança da justiça se fará muito mais precisa. A balança da justiça se tornará e se fará muito mais precisa, até o cálculo das responsabilidades específicas, isto é, até levar em consideração as diferentíssimas responsabilidades individuais, já que temos evoluções diferentes, escolhas diferentes, experiências diferentes, meios locais, ambientes diferentes, para que então se faça a responsabilidade ou a responsabilização individual. Uma lei, não aquela igual para todos, mas uma lei que leva em consideração os níveis evolutivos, as diferenças. Vai ficar mais claro. A primitiva e grosseira justiça do direito de defender-se evoluirá para a justiça que dá o direito de julgar e de punir. Cada vez mais, a balança do direito substituirá a espada da vingança.
cada vez mais diminui a força bruta para prevalecer a força do direito. Cada vez mais pesará a responsabilidade moral do culpado e sempre menos a própria tutela egoística. Em sua evolução, o jus, direito subjetivo, de punir, penetrará sempre mais a substância das motivações, pela evolução. A ascensão moral e psíquica do legislador o autorizará a fazer uma sindicância moral sempre mais profunda, porque só um juiz mais sensível e só um juiz mais perfeito poderá usar, sem tornar tirania de pensamento, aproximar-se da justiça substancial que vem da mão de Deus. Um juiz mais sensível, um juiz mais evoluído, um juiz mais perfeito poderá usar, aproximar-se da justiça divina. Esta é a meta das formas humanas. Quanto mais evolução elevar o legislador, tanto mais o submeterá a um ato de bondade e de compreensão para com o culpado. Olha que interessante. Quanto mais evolução tiver o juiz, tanto mais o submeterá o juiz a um ato de bondade, a um ato de compreensão para com o culpado. A função social da defesa se enriquecerá mais de funções preventivas e educativas. Então, a função de defesa se enriquecerá e se focará mais em funções educativas e preventivas. Porque o dever dos dirigentes é ajudar o homem involuído a subir. Olha como isso é profundo. Então, a função dos dirigentes, a autoridade que Deus dá aos homens, a autoridade que Deus delega aos seres humanos, dirigentes, é para ajudar o homem involuído a subir. Assim, as duas ferocidades da culpa e do castigo abrandam-se, aproximam-se os extremos, harmoniza-se seu choque. Melhor que investir contra uma alma que só sabe ser má, porque é involuída, é ajudá-la a evoluir. Vou repetir. Melhor do que investir contra uma alma, um ser humano, que só sabe ser má, maldoso, criminoso, porque é involuído, melhor que isso é ajudar essa alma humana a evoluir, demolindo-se os focos de infecções morais onde nascem essas flores maléficas. Por exemplo, a função dos presídios deveria ser reeducar o ser humano e ajudar a cada um daqueles que lá estão, porque são involuídos, ajudá-los a evoluir, ajudá-los a crescer. Absurdo enfurecer-se contra os efeitos, se as causas forem deixadas intactas. Não adianta corrigir os efeitos, se não corrigirmos nas causas. Não adianta punir, se não educar anteriormente. Não se resolve o problema apenas com o egoísmo da autodefesa, com a repressão sem a prevenção. Não adianta ficar reprimindo sem prever.
sem ajudar às prevenções. Justo, muitas vezes, é só o que protege a si mesmo. Deve ampliar-se até proteger a todos. Aí sim é justo. Na balança social, há um tributo anual de expulsos, segundo uma lei expressa pela estatística. Na balança social, existe um tributo anual de expulsos, segundo uma lei expressa pelas estatísticas. É preciso compreender essa lei e cortá-la pela raiz. Não cuidar só dos efeitos, mas agir na causa. Existe deserdados cujo crime é de serem marcados no nascimento por uma tara hereditária. O crime deles é ter nascido com uma tara hereditária. Outros, olha que interessante, outros são falidos na luta pela vida, com a mesma psicologia e valor moral dos vencedores. Se todos os dois usam a mesma psicologia e o mesmo valor moral, por que um é vencedor e o outro é falido? Veja que aí mostra que o sistema é injusto. Quando eu disse agora o sistema da lei humana, que na verdade aqui seria o antissistema. Na obra de Pietro Baldi, o antissistema é esse sistema corrompido. E o sistema é mundos divinos, na obra de Ubaldi. Indispensável saber ler e trabalhar na alma. É necessário ver, analisar, saber interpretar a alma. Saber fazer os cálculos das responsabilidades. É necessário fazer os cálculos das responsabilidades, que levam em considerações ações várias, forças, várias situações. Leva em consideração também o grau evolutivo do involuído. Ultrapassar a desastrosa psicologia materialista da antropologia criminal. É necessário ultrapassar essa desastrosa psicologia. Delinquência é fenômeno de involução. Aquele que pratica o mal, aquele que é criminoso, é porque é involuído. É necessário ajudá-lo na sua reeducação. O involuído, inconsciente das suas ações e inconsequente, porque não sabe a consequência dos seus atos, ele pratica a maldade, a delinquência, o crime. Se o involuído soubesse o quanto isso vai lhe custar na correção, na reconstrução e nas aflições que ele haverá de passar, não faria o mal. Então, quem pratica o mal é involuído. Se ele souber das consequências da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, da lei de plantio livre, mas colheita obrigatória, ele não praticaria a delinquência. E aí a gente lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, que interpreta a Boa Nova do Cristo. Lá tem um item, tem uma explanação de algumas páginas sobre a caridade para com os criminosos. Caridade para com os criminosos. E nós devemos a eles as nossas preces.
É necessário alimentar todos os fatores de evolução, demolir os opostos, se quiserdes que o decurso da doença melhore e a sociedade possa arriar o fardo. É necessário tratar na causa para que a sociedade se sinta aliviada desse fardo. O trabalho deve ser de penetração de espírito, de educar, corrigir, ajudar e, sobretudo, pretende-se guiar e punir em nome de uma justiça divina, de recordar a máxima evangélica. Então aqui o trabalho é mais profundo, é atuar nas causas. As causas são educação, ajudar. Se quiser, pretender-se guiar e punir em nome de uma justiça de Deus. Para isso é necessário recordar a máxima evangélica do Cristo. Quem esteja sem pecado, lance a primeira pedra. Ou quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Está na máxima da mulher que foi surpreendida em ato de adultério e foi levada em praça pública para ser julgada e punida. Veja que absurdo, porque levaram só a adúltera. Cadê o adúltero? A mulher adúltera não consegue adulterar sozinha. Achavam que se tinha o direito de levá-la, de expô-la em praça pública, de julgá-la e condená-la. E o condenar, nesse instante, o condenar a essa mulher, conforme a lei de Moisés prescrevia, era atirar pedra nesta mulher até que ela morresse. Ou seja, a pena para ela era o apedrejamento até a morte. Veja que a mulher nem sequer levanta o olhar para defender-se, porque aqueles que ali estavam também eram adúlteros, muitos. Se não eram adúlteros da relação conjugal, eram adúlteros de adulterar informações, de adulterar alimentos, de adulterar remédios, de adulterar tantas coisas. E ali a mulher se coloca e aceita esse julgamento e, consequentemente, ela seria condenada e executada com pedras até a morte. E então, nesse instante, os fariseus consultam Jesus para colocá-lo numa situação bem embaraçosa. E dizem a Jesus: Mestre, a lei de Moisés recomenda que se apedreje as adúlteras até a morte. E tu, o que nos diz? E Jesus fica calmo, em silêncio. E eles repetem a pergunta. Eles queriam colocar Jesus numa situação muito difícil, porque se Jesus dissesse: não, as mulheres adúlteras não devem ser julgadas e condenadas até a morte, ele estava contrário à lei de Moisés. E se Jesus dissesse: apedreje, é necessário que se cumpra a lei de Moisés, a mulher seria apedrejada, levada à morte, e Jesus não veio para isso. Jesus veio ensinar o amor, ensinar a julgar com justiça e não condenar. Então, com muita sabedoria, Jesus levanta-se e diz para os fariseus: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Bastava que alguém ali que não tivesse o pecado para atirar a primeira pedra, e ficaria autorizado
para que todos os outros atirassem pedras e a mulher fosse ao óbito. Então, o único que estava ali sem pecado era Jesus. E Jesus jamais jogaria uma pedra em quem quer que fosse. Então, os fariseus mais velhos, que tiveram mais oportunidade de errar, abriram as mãos, deixando as pedras caírem no chão, não lançando pedras sobre a mulher. A mulher estava sendo libertada. E os mais novos foram soltando as suas pedras depois, porque tinham tido menos tempo de errar. Então, todos se afastam, a mulher não é apedrejada, e Jesus olha para a mulher e diz: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? E a mulher olha em volta, ninguém estava ali julgando nem condenando a mulher. E Jesus diz: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então veja, a sabedoria de Jesus salvou essa mulher. A sabedoria de Jesus trouxe essa mensagem que atravessou mais de 2000 anos e chega a nós, mostrando que se nós devemos julgar, não podemos ter cometido aquele erro. Se nós estamos julgando uma ação, aquele ato, aquela ação, não pode ter sido cometida por nós. E, na verdade, não temos, então, o direito de julgar, muito menos de punir. Mas temos, sim, a obrigação de educar, corrigir, ajudar, em nome de Deus, para evoluirmos, para que todos possamos nos salvar, para que haja a regeneração, para que haja a salvação de cada um de nós. Muita paz a todos, muito obrigado pela tolerância, pela paciência, pela concordância em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi, a grande síntese. Muita paz a todos, até a próxima sexta-feira.